aqui. Temos o primeiro pedido. A princesa Frutinha pediu um bolinho de morango. Quer cozinhar comigo? Pedido! Vamos fazer um bolinho de morango delicioso para a princesa Frutinha. Você está pronto para cozinhar comigo? Ótimo! O bolo recheado é o meu preferido. O primeiro passo é misturar os ingredientes. Adicione a farinha, o açúcar, o fermento e o sal em uma tigela grande. Cuidado para não derramar. Você sabia que o fermento é que faz o bolo crescer? Muito bem! Agora, acrescente a manteiga. Aqui vai uma dica útil. Tire a manteiga da geladeira para que ela fique em temperatura ambiente, pois será mais fácil de usar. Coloque um ovo e leite em uma tigela separada. Você pode inclinar ou tocar para derramar. É sempre melhor usar ovos grandes na receita. Bata o ovo e o leite juntos. Quase pronto. Derrame a mistura de ovo e leite na tigela com os ingredientes secos. Despeje devagar. Vamos acrescentar cores divertidas à mistura. Clique no botão para adicionar cor. Misture até que tudo esteja bem unido. Não queremos uma sobremesa irregular. Espelhe a manteiga no fundo da... Despeje a massa lentamente na assadeira. Agora é hora de ligar o forno. O cheiro está delicioso. Quando esfriar, fatie o bolo pelo centro para dividi-lo em dois. Eu amo chantilly. E você? Espalhe sobre a camada inferior do bolo. Frutas tornariam essa sobremesa ainda mais saborosa. Agora, adicione ainda mais fruta. Está quase pronto. Só adicione mais chantilly. Vamos colocar alguns confeitos na nossa sobremesa. Use os seus dedos para espalhá-los. Agora podemos decorar a sobremesa com muitos enfeites deliciosos. Vamos começar colocando agora uma estátua chique. Que tal uma vela? Nossa sobremesa vai ficar incrível. E por cima vamos adicionar alguns doces para ficar bem docinho. Viva! Parece ótimo! Vamos mostrar para a princesa Frutinha. Sua sobremesa parece deliciosa. Parece delicioso. Bom trabalho! Concluímos nosso primeiro pedido. A princesa Frutinha vai amar! Quando estiver pronto, vamos escolher nossa próxima sobremesa. E você acaba de criar esta receita especial! Não se esqueça de salvar. Ganhamos uma estrela! Ai, estamos prestes a aprender a fazer uma sobremesa nova. Toque e aprenderemos a sobremesa. Bolo chocolícia! Parece que o pedido da laranjinha é um pouco mais específico. Ela nos pediu para decorar a sobremesa dela com um arco azul. Todo mundo ama bolo de chocolate.
Conheço uma receita deliciosa. Vamos fazê-la juntos. É fácil. Comece adicionando os ingredientes secos. Coloque açúcar, farinha, cacau, fermento e sal em uma tigela grande. Você sabia que o bom trabalho? Agora misture tudo. Perfeito! Daí, adicione os ovos, leite, óleo e essência de baunilha. Não é divertido? Para receitas mais saborosas, continue! Bata até formar um creme homogêneo. Seja cuidadoso ao despejar a xícara de água fervente. Misture todos os ingredientes. Espelhe a manteiga no fundo da assadeira. Despeje a massa lentamente na assadeira. Agora é hora de ligar o forno. Luvas de forno são sempre importantes quando tirar sua sobremesa do forno. Luvas de forno são sempre importantes quando tirar sua sobremesa do forno. Você é um cozinheiro talentoso. Quando esfriar, fatie o bolo pelo centro para dividi-lo em 2. Espalhe glacê na camada superior. Espalhe o glacê por cima do bolo. Use todas as cores que desejar. Vamos colocar alguns confeitos na nossa sobremesa. Use os seus dedos para espalhá-los. Vamos decorar o bolo usando o arco azul que a laranjinha pediu. Acho que é isso. Está lindo. Acho que é isso. Acho que é isso. Acho que é isso. Bom trabalho. Você é um bom chefe. Parece delicioso. Eba! Terminamos um pedido da laranjinha. Quando estiver pronto, vamos escolher nossa próxima sobremesa. E você acaba de criar esta receita especial! Não se esqueça de salvar para que possa fazer em casa. Quando estiver pronto, vamos escolher nossa próxima sobremesa. Cumprimos o pedido e ganhamos uma estrela. Uma recompensa! Toque para abrir e ver o que tem dentro. Está delicioso! Não posso esperar para usar isso nas próximas sobremesas
confeiteiros das estrelas, aprenderemos a... Ah, é um cartão do Clube dos Confeiteiros das Estrelas! Se fizéssemos parte dele, poderíamos aprender a fazer sobremesas ainda mais deliciosas e atender mais... Você está pronto para cozinhar comigo? Ótimo! O bolo recheado é o meu preferido! O primeiro passo é misturar os ingredientes. Adicione a farinha, o açúcar. Fantástico! Agora, acrescente a manteiga. Aqui vai o... Coloque um ovo e leite em uma tigela separada. É sempre melhor usar ovos grandes na receita. Bata o ovo e o leite juntos. Quase pronto. Derrame a mistura de ovo e leite na tigela com os ingredientes secos. Despeje devagar. Vamos acrescentar cores divertidas à mistura. Clique no botão para adicionar cor. Misture até que tudo esteja bem unido. Não queremos uma sobremesa irregular. Espelhe a manteiga no fundo da assadeira. Despeje a massa lentamente na assadeira. Agora é hora de ligar o forno. O cheiro está delicioso. Quando esfriar, fatie o bolo pelo centro para dividi-lo em 2. Lembre-se de que... Eu amo chantilly. E você? Espalhe sobre a camada inferior do bolo. Frutas tornariam essa sobremesa ainda mais saborosa. De qual você gosta? Agora, adicione ainda mais frutas para tornar seu bolo recheado mais especial. Está quase pronto. Só adicione mais chantilly. Esta etapa é um pedido. Você pode colocar os confeitos, coberturas e decorações. Você pode mover, mudar a quantidade e transformá-los da forma que desejar. Amei a decoração! Amei a decoração! Está lindo! Está lindo! Amei a decoração! Sua sobremesa parece deliciosa! Parece delicioso! Quando estiver pronto, vamos escolher nossa próxima sobremesa. E você acaba de criar esta receita especial! Não se esqueça de salvar para que possa fazer em casa. Quando estiver pronto, ganhamos uma estrela!
Você pode ver todas as receitas que criou no livro de receitas. Você pode tocar no coração para favoritar as melhores receitas de... Você pode apertar o botão salvar para salvar a receita no dispositivo. Todo mundo ama bolo de chocolate. Conheço uma receita deliciosa. Vamos fazê-la juntos. É fácil. Comece adicionando os ingredientes secos. Coloque açúcar, farinha, cacau, fermento e sal em uma tigela grande. Você sabia que o fermento é que faz o bolo crescer? Fantástico! Agora misture tudo. Daí, adicione os ovos, leite, óleo e essência de baunilha. Não é divertido? Para receitas mais saborosas, use baunilha de verdade. Bom, continue. Para misturar ainda mais rápido, podemos usar a batedeira. Bata até formar um creme homogêneo. Seja cuidadoso ao despejar a xícara de água fervente. Misture todos os ingredientes. Espelhe a manteiga no fundo da assadeira. Despeje a massa lentamente na assadeira. Agora é hora de ligar o forno. Luvas de forno são sempre importantes quando tirar sua sobremesa do forno. Luvas de forno são sempre importantes quando tirar sua sobremesa do forno. O cheiro está muito bom. Quando esfriar, fatie o bolo pelo centro para dividi-lo em dois. Espalhe glacê na camada superior. Espalhe o glacê por cima do bolo. Use todas as cores que desejar. Vamos colocar alguns confeitos na nossa sobremesa. Use os seus dedos para espalhá-los. Você pode colocar os confeitos, coberturas e decorações. Você pode mover, mudar a quantidade e transformá-los da forma que desejar. Amei a decoração. Amei a decoração. Amei a decoração.
estiver pronto, vamos escolher nossa próxima sobremesa. E você acaba de criar esta receita. Temos um pedido esperando para ser feito. Com uma assinatura do Clube dos Confeiteiros das Estrelas, podemos aprender a fazer